I'm gonna whoop him, and you tell everybody that I'm still the champion of the world, and I'm gonna take him, I'm gonna clean up the ring with him. I'm gonna just sweep him all around the ring. I am the champion. I'm still the greatest. I'm the prettiest, and I cannot lose. I'm gonna prove to the whole world that I'm still the best. I'll always be the best. I cannot lose. It's impossible for me to lose. Em 30 de outubro de 1974, o mundo parou. Todos os olhares foram para um país que ficava no coração do continente africano, o Zaire. Ali iria acontecer o maior evento esportivo do mundo. O grande campeão mundial invicto George Foreman contra a lenda e maior pugilista da história, Cassius Clay, mais conhecido como Muhammad Ali. George Foreman parecia invencível, com um estilo brutal e uma força impressionante. Ele havia nocauteado o ícone do esporte Joe Frazier e Ken Norton. Ambos já tinham vencido Muhammad Ali anteriormente. Muitos achavam que Ali não teria a menor chance. Muhammad Ali, por outro lado, já era uma lenda, mas estava em fase de recuperação após ter sido banido do boxe por recusar lutar na Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã começou em 1955 e os Estados Unidos entraram de forma definitiva em 1964, quando enviaram centenas de milhares de soldados para o país. O objetivo era impedir que o Vietnã do Norte, comandado por um governo comunista, se expandisse para o sul do país. Muhammad Ali se recusou a servir na guerra em 1967. O pugilista citou suas convicções religiosas e o racismo contra os negros nos Estados Unidos. Esta recusa de Clay lhe custou muita coisa, como a perda do título de campeão mundial de boxe, uma suspensão de 3 anos e meio no esporte, multa e uma pena de prisão que acabou sendo revertida posteriormente. Muhammad Ali havia se convertido ao Islã e afirmou que sua religião o impediria de lutar na guerra. Além disso, a lenda expressou que não lutaria para prejudicar outras pessoas, especialmente pessoas negras, enquanto sua própria comunidade era tratada de forma discriminatória em sua terra natal. Uma de suas frases mais famosas foi: "Nenhum Vietcong jamais me chamou de crioulo." And shoot them for what? They never called me nigga. You my enemy. My enemies are white people, not Vietcongs or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. Anos antes, ainda quando era Cassius Clay, ele tinha ganhado a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960. Ao voltar para sua terra natal, Louisville, Cassius não tirava a medalha do pescoço. Porém, nem sendo um campeão olímpico fez com que ele não sofresse tratamento discriminatório. E um dia ele foi impedido de entrar em um restaurante por ser negro. Isso lhe causou tanta raiva que o lutador jogou sua medalha no rio Ohio. Na época ele tinha apenas 18 anos. He said, the lady said, "We don't serve Negroes." I was so mad. I said, "I don't eat them either. Just give me a couple of hamburgers." A luta entre Ali e Foreman seria, portanto, a grande chance de Ali mostrar que ainda era o maior. A luta foi promovida pelo lendário empresário Don King, que conseguiu o apoio do ditador do Zaire, atual Congo, Mobutu Sese Seko. Mobutu queria mostrar seu país para o mundo e topou financiar a luta, oferecendo 5 milhões de dólares para cada lutador, uma quantia enorme na época. O simbolismo do evento foi muito forte. Primeiro, que era 2 lutadores negros se enfrentando em solo africano. Ali foi recebido como um herói pan-africano e foi acolhido pelo povo local. A luta começou às 4 da manhã para que pudesse ser transmitida ao vivo nos Estados Unidos em horário nobre. Ali fez uma estratégia que entrou para a história como rope a dope. Ele ficava parado nas cordas protegendo-se e deixando que Foreman gastasse energia com golpes potentes, mas que acertavam mais os braços e os troncos do que a cabeça. Durante 7 rounds, Foreman socava sem parar, enquanto Ali provocava, sorria e respondia com contra-ataques rápidos. E a estratégia de Ali começou a funcionar. Foreman começou a se cansar. No 8º round, Ali viu a abertura
E foi aí que ele desferiu uma sequência de golpes precisos, e acabou derrubando Foreman com um direto de direita. George Foreman tinha acabado de devolver o cinturão para a lenda, porque ao cair, por ali ficou. A contagem começou a ser feita pelo juiz, e a cada segundo que Foreman ficava caído, mais o mundo sabia que o título estava voltando para as mãos daquele que é considerado o maior da história. Aquele que perdeu o título de maneira suja, por se negar a entrar em uma guerra que não era sua. Antes da luta, Muhammad Ali disse: "Eu vou mostrar o quão incrível eu sou", e foi exatamente o que Ali fez. Venceu por nocaute técnico e retomou o título mundial dos pesos pesados. And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him picked, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. Ali venceu não só uma luta, mas a descrença de todos, e transformou o boxe em arte, espetáculo e política. A vitória consolidou Muhammad Ali como uma lenda absoluta do esporte. Ele havia vencido um adversário mais jovem e fisicamente superior com inteligência, estratégia e resistência. The Rumble in the Jungle virou símbolo de superação, orgulho negro e resistência cultural. No estádio onde ocorreu a luta tinha 60 mil pessoas, porém é estimado que 60% da população mundial em algum momento ligou a televisão para ver o embate. É considerado para muitos o maior evento esportivo do século XX. Fontes estimam que a luta pode ter sido assistida por até 1 bilhão de telespectadores ao redor do mundo, sendo a transmissão de televisão ao vivo mais assistida do mundo na época. A luta arrecadou cerca de 100 milhões de dólares. Só de pay-per-view, o estimado era que tinha 50 milhões de telespectadores. A luta foi tema do documentário When We Were Kings, que venceu o Oscar. Muhammad Ali não era apenas um lutador, era um poeta, ativista e símbolo de orgulho e coragem. Mas Ali, além disso tudo, era um excelente provocador. Em 1964, antes da luta contra Sonny Liston, quando ainda era Cassius Clay, com apenas 22 anos, ele disse: "Eu sou o maior. I am the greatest. 15 times I have told the clown what round he's going down, and this chump ain't no different." Essa frase virou sua marca registrada. Era mais que arrogância, era autoconfiança, que ele transformou em resistência. Em Nova York, ao recusar ser convocado pelo exército de seu país, ainda Cassius Clay disse: "Eu não tenho briga com Vietcongs. Nenhum Vietcong jamais me chamou de negro de forma racista." And shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. Shoot them for what? How can I go shoot them? Them little poor little black people, little babies and children and women. How can I shoot them poor people? I would just take me to jail. Essa posição foi reconhecida como um ato histórico de consciência e dignidade. Muhammad Ali, one of my favorite quotes that he says is, "The service to others is the rent you pay for the room you have here on earth." Uma de suas frases mais usadas foi: "O serviço aos outros é o aluguel que você paga pelo espaço que ocupa na Terra." Essa frase mostra o lado filosófico e humano de Ali. Ele acreditava que sua fama só tinha valor se fosse usada para inspirar e ajudar as outras pessoas. Em 64, antes de lutar contra Sonny Liston, Muhammad Ali disse uma frase icônica: "Flutue como uma borboleta, pique como uma abelha. As mãos não podem atingir o que os olhos não podem ver." Ele transformava trash talk em poesia. Essa frase resume seu estilo de luta, elegante e veloz. Após essa luta contra George Foreman no Zaire em 1974, Ali disse: "Eu avisei a todos, eu ainda sou o maior de todos os tempos." Aqui ele celebra seu renascimento, um homem desacreditado que voltou ao topo, a consagração de um mito. I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all time when I beat Sonny Liston. I told you today, I'm still the greatest of all time. Never again defeat me. Never again say that I'm going to be defeated. Never again make me the underdog until I'm about 50 years old. Then you might get me. Em entrevistas futuras, quando já estava com Parkinson, ele dizia: "Não conte os dias, faça os dias valerem." E também: "Meu único defeito é não perceber o quão grande eu realmente sou."